Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a depender do horário de acesso. Meu nome é Marcelo José das Neves, sou coautor do artigo intitulado A Responsabilidade Subsidiária da Administração Pública na Terceirização, segundo a jurisdição constitucional ultimada pelo julgamento do recurso extraordinário 760-931 do Distrito Federal. Apresentação da lista de verificação, checklist balizadora da existência de uma efetiva fiscalização contratual. O artigo foi feito em coautoria com Humberto. Meu nome é Humberto Coelho. Nós apresentamos esse artigo no CAED Jus 2017. Estamos agora cumprindo essa etapa do processo, que é a apresentação de um resumo, um rápido resumo em vídeo. Bom, a ideia do artigo ela surgiu de uma constatação empírica, do manejo diário com os processos do trabalho. A gente sabe que a responsabilidade subsidiária da administração pública só pode ser atribuída mediante a prova de culpa na fiscalização, ou seja, da ausência de fiscalização da administração em relação aos contratos de terceirização, os contratos de prestação de serviço. Só que a gente percebe no dia a dia, manuseando os processos, uma clara desarmonia, um claro distanciamento entre o administrador público, entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Isso tem processos que a gente percebe facilmente que não houve fiscalização alguma, mas também tem muitos processos em que a gente verifica que o administrador público, ele reiteradamente, ele contundentemente afirma que fiscalizou, que cumpriu todas as obrigações legais, todas as obrigações estabelecidas na 8666, e mesmo assim é condenado subsidiariamente. Então isso ocasiona uma insegurança jurídica muito grande. A ideia do artigo é exatamente essa, estabelecer, criar estabelecer um roteiro prático, um roteiro pragmático, um rol de condutas, uma espécie de checklist para que seja observado tanto pelo administrador quanto pelo julgador e também pelo trabalhador e pela empresa prestadora de serviço. Dos principais pontos aqui que podem consubstanciar ou caracterizar uma efetiva fiscalização por parte da administração pública. Então, essa ideia não é uma ideia nova, essa ideia ela iniciou com o Ministério do Planejamento lá em 1997, com a Instrução Normativa 98, a Instrução Normativa número 18 de 97. 18 de 97, e o que a gente pretende, na verdade, é tornar um pouco... O Marcelo vai explicar um pouco melhor a instrução e o desenvolvimento dela, até chegar à instrução 2, Número 2. Na verdade, tentar destacar os principais pontos aqui que podem caracterizar a existência de uma efetiva fiscalização por parte da administração pública contratante. Então, o artigo está dividido em duas partes bem definidas. Na primeira parte, a gente faz um breve histórico da regulamentação da terceirização no Brasil, e no segundo momento, a gente tenta definir o objetivo propriamente dito do artigo, que é a construção desse checklist, de um caderno de ações necessárias à fiscalização do contrato por parte da administração pública. A gente sabe que o Brasil, fora algumas leis esparsas, nós ainda não temos a terceirização de serviços regulamentada, apesar dos numerosos projetos de leis que tramitam no Congresso Nacional há mais de 2 décadas, apesar da efervescência do momento atual sobre a reforma trabalhista. Enfim, a terceirização no Brasil ela é regulamentada basicamente por intermédio do Poder Judiciário, por intermédio do TST, que editou lá nos idos de 1986, ou seja, há 30 anos, a súmula 256. Então a gente começa fazendo esse histórico, vindo lá desde a súmula 256 até a atual redação da súmula 331, passando por vários momentos importantes, dentre eles, os quais a gente destaca agora nesse resumo, 3 marcos importantes, 3 marcos fundamentais já na era da súmula 331. Primeiro, é a extensão da responsabilidade subsidiária à administração pública, que é exatamente a matéria, o tema principal.
E isso ocorreu no ano de 2000. A redação original da súmula 331 ela é de 1994, mas em 2000 o TST estendeu à administração pública a responsabilização subsidiária. Embora a súmula ela fale expressamente no parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8666 de 93, passou-se a defender uma ideia, uma tese, de que o TST, na verdade, teria feito uma interpretação contrária senso, uma interpretação que, no final das contas, declararia, ainda que de forma indireta, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8666, porque teria vedado a sua aplicação. Isso deu ensejo a numerosos recursos e inclusive a ADC 16. Nessa ADC, o STF declarou a constitucionalidade do dispositivo legal, né? Entretanto, do corpo do acordo deixou bem claro que o TST ele não tinha declarado a inconstitucionalidade. Pelo contrário, ele até admitiu a correção da súmula 331, porque o TST, na verdade, teria feito uma interpretação sistemática de todo, uma interpretação sistemática da Lei 8666, que estabelece numerosas obrigações para a administração pública, inclusive, principalmente, exatamente quanto à fiscalização dos contratos de prestação de serviço. Daí vem o segundo marco, que é a adequação da súmula 331 à ADC 16, ou seja, manteve-se a responsabilização subsidiária da administração pública, desde que, entretanto, comprovada a sua culpa na fiscalização. Mais uma fase se iniciou, numerosos recursos, numerosas reclamações constitucionais. A cada condenação, a administração pública ela apontava violação à decisão do STF na ADC 16. Ora, alegando que não tinha, que a condenação foi desprovida de culpa, ora alegando a inversão do encargo probatório, enfim, até chegarmos ao momento atual, que é o nosso terceiro marco aqui, estabelecido como o terceiro marco mais importante, que foi a recente decisão do STF, no recurso extraordinário 760-931, né? Recentemente, julgado na sessão de julgamento de 30 de março, ainda sem acórdão publicado. Por maioria, 5-4, o STF decidiu que o encargo da prova relativa à culpa na fiscalização deveria recair sobre o trabalhador. E na verdade a gente já tem um verbete, né, que diz que não se pode presumir a culpa por parte da administração pública, né? É uma tese de uma das turmas que vinham julgando as reclamações constitucionais de que há uma presunção de legitimidade, de veracidade por parte do agente público. Então não se pode inverter essa presunção contrariamente à administração, né? Pois é, o acordo ainda não foi publicado. Então, a gente está aguardando e seria interessante que o STF definisse de forma clara, né, inclusive estabelecendo limites conceituais do encargo probatório, porque para que não haja para que ele não continue as discussões. Por exemplo, a gente sabe que o ônus da prova ele recai sobre aquele a quem aproveita o fato que se pretende provar, certo? Pois é, mas o encargo abrange o quê? Abrange todos os atos necessários, abrange a produção dos meios de prova, abrange a prova propriamente dita, sim, mas abrange os meios de prova. Nesse caso, os meios de prova são basicamente documentais, são documentos que estão de posse exclusiva da administração. O juiz ele pode determinar que a administração pública traga aos autos todos os documentos, para aí sim, a partir daí, levando em consideração o encargo da prova do autor, né, do reclamante, do trabalhador, a partir daí ele definir a prova, comprovar o fato. E outra coisa, o objeto dessa pretensão não é um fato, é um não fato. Então a administração pública ela pode se valer da negativa geral, ou seja, ela pode se valer, porque quando ela nega simplesmente, como ela está negando o não fato, ela vai negar, ela vai apresentar um fato.
Então, esse fato necessariamente é um fato que impede a constituição do direito do autor. Isso não precisa ser ainda definido. Isso vai ser o STF, isso que a gente espera, que o STF defina bem os limites, inclusive conceituais do encargo probatório, para que essa discussão toda ela não permaneça, né? De qualquer sorte, a gente já sabe que com essa decisão, com o verbete que já foi publicado, o ônus da prova vai ficar realmente em cima do trabalhador. E aí nasce, em substância, né? Posso avançar para a questão porque na verdade o próximo, independentemente de quem seja o encargo probatório, o caderno de ação proposto ele vai ter a mesma aplicabilidade. E qual é a ideia do caderno, então? Que é esse chamado checklist, lista de checagem. É facilitar a vida das partes, né? Facilitar a vida do juiz, facilitar a vida da administração pública nessas lides, né? Para ver, afinal de contas, como comprovar, como saber se houve ou não a fiscalização contratual efetiva por parte da administração pública. Como que o trabalhador pode estar indicando ao juiz os meios de provas necessários a essa comprovação. Porque, na verdade, quem domina todo esse arcabouço probatório é a administração pública, né? É ela que tem lá todos os relatórios, os documentos que poderiam indicar a existência ou não dessa fiscalização contratual. Então, na verdade, pegando um pouco a história, né, da questão da fiscalização contratual no ordenamento jurídico, a gente vê um dispositivo muito importante que é o artigo 67 da Lei 866/93, chamada Lei de Licitações e Contratos, que diz o seguinte, ali traça que a administração pública deve fiscalizar o contrato, a execução do contrato, né? Ficou em aberto, mas a execução do contrato o quê? O objeto, se é uma manutenção, é fiscalizar a manutenção? Não, é fiscalizar tudo, é fiscalizar se foi feito ou não o objeto dessa contratação, mas fiscalizar também se houve o cumprimento por parte da legislação trabalhista e previdenciária por parte do contratado, da entidade terceirizante, a empresa contratada. Nesse sentido, se vê que a preocupação aí é na parte da execução contratual, não na fase inicial da licitação. É bom marcar esse ponto. A questão toda se dá na execução contratual, e não na fase preliminar. Como o Humberto falou, desde os primórdios aí de 97 que a gente já tem a administração pública ordenando essa matéria, regulamentando um pouco, ainda que de forma incipiente. Desde a instrução normativa citada, número 18, como também pelo decreto 2271, né? E vindo mais assim, proximamente, a instrução normativa número 2 de 2008, que já falava como se tem que fiscalizar e tal, mas eram sem números de itens. Mais de 200 itens de fiscalização que você teria que estar cobrindo para demonstrar a fiscalização contratual. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União, em 2013, prolatou um acordo, que é o Acordo 1214, que foi assim um divisor de águas em relação a isso. Diminuiu muito esse quantitativo de itens que deveriam ser analisados para consubstanciar uma efetiva fiscalização contratual. Basicamente. Em amostragem estatística, vou dar um exemplo, em lugar de pedir todas as carteiras de trabalho dos empregados da contratada para se ver se realmente houve assinatura ou não e se alguns direitos ali estavam sendo respeitados ou não, passou-se a se permitir, né, com base nesse acórdão do TCU, que a administração pública selecionasse um espaço amostral, não ficasse em toda a população, em toda a integralidade das carteiras. Bem, a instrução normativa número 2 acolheu
o teor desse acordo 1214 de 2013. E ela foi, então, todos esses apontamentos do acordo foram absorvidos pela Instrução Normativa número 2. E é o que a gente tentou retratar aqui, mas ainda assim são 60 ou um pouquinho mais de 60 itens que teriam que ser cobertos para a demonstração dessa fiscalização contratual. Nós selecionamos 20 primordiais, mais precisamente 19 pontos primordiais no checklist. E com eles, facilmente, o trabalhador poderá estar demonstrando, né, a falta ou que iria ir contra ele a existência de fiscalização contratual. E isso está dividido do seguinte modo: esse checklist tem questões que são objeto de fiscalização já na abertura, já na inauguração, vamos dizer assim, do contrato de prestação de serviço. Então, já na abertura, o fiscal deveria estar pedindo todas as carteiras de trabalho, a identidade, uma série de documentos por parte da empresa contratada. Também, no primeiro mês de fiscalização da execução do contrato, no segundo mês da execução do contrato, questões assim que são feitas por amostragem, ao sabor da administração pública. Ela pode estar pedindo a comprovação da GFIP em relação às contribuições previdenciárias. Isso ela faz quando bem entender, vamos dizer assim, e para pegar mesmo a empresa contratada no sobressalto. Assim, ela teria que estar cumprindo sempre, porque a qualquer tempo a administração pública poderá estar pedindo isso. Então, isso tudo está retratado aqui no checklist. Para vocês terem uma ideia, essa instrução normativa foi recentemente revogada, isso agora em maio de 2017, mas só vai começar a vigência daqui a 6 meses. E, ela foi revogada, né? Aí a gente é pego com essa sanha legiferante por parte da administração, né? Própria da nossa cultura, da cultura brasileira. Ainda bem que ela em nada alterou essas questões aqui que são apontadas no checklist. Elas foram preservadas, mas ela foi revogada. Então nasceu a Instrução Normativa número 5 de 2017, que passa então a reger, em lugar da Instrução Normativa número 2 de 2008, a questão da fiscalização do contrato, dos contratos de natureza contínua, né, com dedicação exclusiva de mão de obra residente, que é o principal tipo de contratação que caracteriza uma terceirização propriamente dita, né, onde realmente estão todos os problemas ocasionados pela terceirização de responsabilização ou não da administração pública por parte das verbas trabalhistas.